Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui nos estúdios Bianchini para mais uma edição do Café e Diálogos. Essa semana eu recebo os dois irmãos Toledo para falar de agronegócio. Muito obrigada por vocês terem aceito o nosso convite, viu? A gente agradece, né? Obrigado. Muito legal. Obrigado pelo convite. A gente vai bater um papo aqui, mas antes de a gente entrar na nossa conversa, eu quero só pontuar uns dados aqui sobre o agronegócio, que eu acho que é importante, né? Então, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Brasil é o quarto maior exportador mundial de produtos agropecuários, ficando atrás apenas da União Europeia, Estados Unidos e China. O mapa também afirma o seguinte, que o Brasil é o maior produtor e exportador de alimentos do mundo. Além de abastecer o mercado interno, mais de 233 milhões de toneladas de produtos agropecuários foram exportados em 2022. Este cenário, então, do agronegócio, ele é muito vasto, não é, meninos? Expressivo, e a gente percebe que esse cenário também está em Matão, né? Nós temos uma gama de empresas no nosso município voltadas ao agronegócio, inclusive a empresa que vocês estão frente hoje, que é a Agrivita. Vou apresentar aqui a Agrivita para as pessoas que estão nos acompanhando, que é uma empresa que está neste mercado há mais de 40 anos e com experiência total, né? Distribuidora de insumos agrícolas, e está pautada na ética e orientada ao mercado, sobretudo no que diz respeito às necessidades do produtor rural. A Agrivita foi fundada pelo Paulo Toledo e hoje é gerenciada pelos irmãos Paulo Roberto Toledo Filho, que é diretor comercial, o Paulinho, e o Renato Francisco de Toledo, diretor financeiro. Meninos, vamos lá. Dentre essas bandeiras que vocês prezam pela empresa já de 40 anos no cenário, como é que é gerenciar essa responsabilidade? Diana, assim, é uma delícia, na verdade, porque o agronegócio está nas nossas veias, né? O agro é o maior negócio do Brasil, como você mesmo pontuou. Nós nascemos dentro de uma propriedade rural, né? Então, isso já está no nosso dia a dia já desde criança, né? E é uma bandeira que a gente levanta, né? O agronegócio é um negócio extremamente forte, pujante. O Brasil é um grande exportador e produtor de alimentos, né? E trabalhar numa empresa onde a gente consegue no dia a dia lidar com esse negócio, com os produtores rurais, levando para eles o que há de melhor em termos de soluções tecnológicas, né, de informações relevantes, porque no fim do dia o agricultor ele é muito carente, né? Ele tem as suas carências, tem as suas necessidades, e é um papel um pouco nosso ajudá-lo, né, no dia a dia. Vocês têm uma preocupação também de melhorar as decisões do produtor rural, é isso, Renato? A Agrivita, ela surgiu aqui em Matão, nasceu em Matão, né? E ela tem como viés especialmente isso, essa proximidade do agricultor, especialmente os pequenos e médios produtores rurais. Eles têm uma carência muito grande de assistência técnica, de ajudá-lo nessa tomada de decisão, o que fazer, em que momento fazer. Então, esse suporte, essa proximidade é o que a gente busca para que o sucesso do agricultor é o nosso sucesso, né? Então, um pouco nessa linha. Certo. E, além dessa preocupação, o que mais vocês auxiliam, então, os produtores rurais? O dia a dia do produtor rural, e nós também somos produtores rurais, né? Também a gente cultiva cana, citros, enfim. É de muita necessidade, Juliana. Ele precisa de alguém que ele possa confiar, né? Como um advogado, como um médico, né, alguém que ele possa trocar ideias ao longo do dia. E a gente se propõe a fazer isso. Eu acho que assim, o grande papel de uma empresa como a nossa é trabalhar nessa conexão entre a expectativa da comunidade, que somos todos nós, né, as pessoas que precisam se alimentar, e não é apenas saciar a fome, mas as pessoas hoje em dia querem alimentos mais seguros, mais nutritivos, mais ambientalmente responsáveis, né? De um lado a comunidade, de outro esse produtor rural
que ele precisa também entender um pouco para quem que ele está comercializando a sua produção. Seja um produtor de HF, de frutas, ou de um produtor de citros, ou de cana-de-açúcar, ou de cereais. Ele precisa ter essa noção de quem está do outro lado, que está consumindo aquilo que ele está produzindo, né? Então, essa ajuda no dia a dia dele, ele tem que estar amparado em bons profissionais, né, com boas orientações agronômicas, as boas práticas agronômicas, para que ele então possa atender bem essa expectativa da comunidade. A Agrivita, ela é um elo de ligação entre o fabricante e o produtor rural. Então, isso já dá uma confiança ao produtor rural que ele vai ter o melhor produto, a melhor semente e a melhor assistência técnica, né, por técnico, por agrônomos, né? E a gente também busca auxiliar da porteira para dentro, que a gente chama, que é a parte de gestão. O momento dele vender a produção dele, para quem vender, esse acompanhamento com dados de mercado, né? O agronegócio, como o ex-ministro Roberto Rodrigues costumava dizer, é como uma montanha russa. Então, a hora está lá em cima, a hora está lá embaixo. E eles precisam, essa segurança a mais, de ajudá-lo numa tomada de decisão, em que momento fazer, também é o nosso papel. Então, vocês oferecem também um plano de negócios aí, no caso, para o produtor? Sim, diretamente sim. Então, esse suporte, esse conhecimento, né, não só no nosso dia a dia, mas com as palestras que nós oferecemos através dos nossos fornecedores. Então, olha que bacana, então tem palestra há toda também. uma extensão para os produtores rurais, que os ajuda muito nessa tomada de decisão, né? Então, então vocês trazem profissionais para palestrar sobre temas diversos. Capacitação lá no campo, treinamentos para a equipe, para as equipes desses produtores rurais. Que eu falo, eles são muito carentes de informação, né? Informações relevantes. Porque informação a gente acha, né, nas redes sociais, no Google, a gente consegue buscar. Agora, transformar essa informação em informação útil para ele produzir mais e melhor, que é onde a gente está buscando nos aprimorar. Correto. Com metode de logística, de armazenamento, a gente orienta, né? Temos os parceiros nossos que recebem essa produção desses agricultores. A gente está falando aqui de Agrivita, de atendimento, mas tem uma coisa que a gente precisa falar aqui rapidinho. Vocês gostam de doce? Gostam de doce? Muito. Já foram na Benedita Gula? Fomos. Que delícia. Já foram comer um docinho, já pensaram O brigadeiro de lá é uma delícia. Maravilhoso, não é? Já fomos lá. Então, olha, eu convido vocês de novo a participar lá na Benedita Gula. Lá e saborear um doce, um bolo. Quem não gosta de doce, gente, tem também a torta salgada aqui, ó, divina. E o atendimento é espetacular. Maravilhoso. O Donizete e toda a sua equipe está de parabéns. A gente deixa aqui um grande beijo para vocês. E não esqueça de ir lá encomendar a sua sobremesa para o seu final de semana. A gente está falando de agronegócio, né, desse cenário que a gente vive hoje. Matão cresceu expressivamente nesse sentido. Vocês têm um acompanhamento, por exemplo, de quais as culturas que Matão se destaca mais? Sim, hoje em dia está aí, visto, Matão foi um grande centro no passado, um grande centro citrícola, né? Hoje é rodeada por cana-de-açúcar. Então a cana-de-açúcar realmente ela teve uma expansão muito grande aqui na região, com a vinda das usinas. Hoje em dia, Matão e essa micro-região aqui de Matão, muita fruticultura também, né? Muita fruta ainda. E a cultura da soja vindo de forma muito rápida, né? Muito agressiva. Vindo num embalo dessa demanda mundial por alimento. E a soja, o Brasil é um grande produtor e exportador da soja no mundo todo. E essa região de Matão não fica atrás, né? Então a cultura da soja, os plantios, eles aumentaram muito em função dessa demanda, dessa necessidade. Então a gente está buscando atender. O que demanda mais cultivos. Cuidado aí no manejo? A cana de açúcar ou a soja? Só um ponto, a soja ela entra na rotação com a cana. A cana tem um ciclo, né? Então essa reforma, para você poder melhorar o solo, respiro o solo. Ou nitrogenar o solo. Então você tem a cultura do amendoim, que é uma cultura muito importante para a agrivita também, especialmente em algumas regiões.
mas para cá também. E a soja, ela também teve esse papel de crescimento e expansão, muito em função do que o Paulinho falou, dessa demanda mundial, né? Certo. Então, tem crescendo. O estado de São Paulo é uma nova fronteira agrícola, nessa cana, soja, tem crescido muito. E a gente tem participado disso. Então, grandes produtores estão entrando, pequenos produtores estão entrando, médios produtores estão também buscando terra, seja em área própria ou área arrendada da própria usina. Então, a soja tem uma muito importante também para a nossa região e para o comércio, né? Tem muitos produtores que plantam soja aí, né, e são daqui de Matão. Não tem uma cultura mais difícil ou mais fácil, né? Assim, a questão é muito manejo de cada cultivo, né? Tem suas particularidades, né? Mas a cana-de-açúcar tem realmente as suas dificuldades em termos de adaptação, né? A fertilidade do solo, as variedades, e a soja também, né? A soja depende muito do clima, da região, para ela poder se adaptar, né? E Matão conseguiu, essa região nossa conseguiu ter bons cultivares que a gente conseguiu adaptar para essa região. Por isso que os produtores estão plantando cada vez mais, porque tem conseguido boas produções com os cultivares, né, plantado nessa região. Então, para cada cultura tem a sua dificuldade, né? Eu acho que não tem uma cultura que seja mais ou menos difícil de se cultivar, né? Por isso que a gente fala muito em confiança do produtor. Você imagina, né? Ele está com uma terra exposta, ele precisa definir desde a adubação, o preparo do solo, a semente que ele vai plantar. Então, mais do que nunca, ele precisa ter a qualidade, é importantíssimo para saber se no fim haverá uma produção ou não. E mais do que isso, um acompanhamento que a gente fala em conhecimento, o preço quem determina é o mercado, às vezes o mercado internacional. Então, em que momento ele travar essa produção futura dele? Então, você entendeu? O produtor ele tem que ter a mente muito aberta, entendendo todos os pontos, a questão logística, o momento de comprar, se haverá transporte para que ele possa levar, depois que ele produzir, para quem entregar. Até o que eu trouxe aqui um assunto que é de conhecimento nacional, mas eu gostaria até da opinião de vocês. Produtores estão jogando fora, o termo correto é esse, jogando fora o plantio de caju. O Brasil, já que o Brasil figura, de modo geral, como melhor produtor, está no 4º lugar em ranking, como é que isso acontece, gente? O agronegócio tem muitos desafios. O caju é um exemplo, mas você tem outros. A laranja, boa parte da citricultura na nossa região, ela se reduziu a ponto de quase que se extinguir muito em função de um cenário desse. Ele tem um custo para se produzir e no momento que ele vai vender, a fruta, o resultado final não paga o que ele investiu. Então, às vezes, o produtor pensa, fica mais barato eu colher para jogar fora do que eu vender, porque não se paga o meu investimento. Então, o Brasil não é para amadores, né? Tem cenários de laranja, de limão, de N outras culturas que, infelizmente, isso. A gente está muito exposto, né, a situações e variáveis que você não tem controle, especialmente a preço. Então, são coisas são para horas aí de discussão, né, com pontos de vista, mas é isso mesmo. Os riscos são elevados, né, no agronegócio. Mas, assim, como você falou, hoje a gente fica até indignado, né, de ter uma situação dessas, onde, e não só no caju, mas você pega outras regiões do Brasil, onde existe uma produção, né, até elevada, mas ele não consegue comercializar a sua safra, não consegue ter essa proteção. A cebola passou por isso. A cebola também, passou né? por isso. É muito questão também da oferta e demanda, porque não são commodities, né? Como a soja, por exemplo, como o açúcar, como o suco de laranja, o café. Então, são nichos de mercado onde o produtor rural, especialmente o pequeno produtor rural, ele fica muito vulnerável. Ele não consegue, assim, ter uma projeção para quem ele vai vender essa safra. Você pega um cenário de soja, né, como exemplo, que cresceu muito na nossa região, você ainda tem o preço que você consegue, é uma commodity que é negociado na bolsa. Você tem uma previsão de quanto ela está valendo em um determinado momento que você vai colher. Você pode até travar isso com, né, um parceiro, uma cerealista ou até uma trading. Agora, você tem um outro problema também, que é a questão de armazenagem. O Brasil tem uma superprodução, mas não tem silos que possam armazenar essa produção. Então, hoje está crescendo muito aqueles silos que são horizontais, né?
que você, como se fosse, você infla e armazena por um período, como se fossem grandes bolsas. Então, mas isso não é bom, né? Não é bom. Assim, hoje o grande gargalo do Brasil, pensando assim para o produtor rural no agronegócio, o grande gargalo é a armazenagem. Né? O Brasil produz muito, mas a armazenagem, né, nesses silos que a gente vê ao longo do Brasil afora, não acompanha. Essa armazenagem estática, né, não acompanha a produção. Então o Brasil está quebrando o recorde de produção e ao mesmo tempo não tá conseguindo armazenar essa produção, esse excedente. Né? O Brasil está produzindo bem e não tá conseguindo armazenar. Outro ponto de gargalo é logística. Né? Grande parte aí que a gente vê das perdas depois da colheita fica nas estradas. Né? A infraestrutura de logística é muito inadequada, muito ineficiente, né? Muito arcaico ainda, com pontos de melhoria. A gente pega nos últimos 20 anos, melhorou muito o escoamento da safra até os portos, por exemplo. Mas ainda o Brasil é um ponto de melhoria ainda muito grande em questão do escoamento dessa safra. Outro ponto também de gargalo tem a ver com irrigação. Né? O Brasil ainda fica muito... O agricultor ainda fica muito à mercê do clima. Né? E como é que ele poderia resolver isso, por exemplo? Tanto a questão do armazenamento como dessa logística, para poder ajudar esse produtor e não haver perdas. Existe uma fórmula? Investimento, sempre investimento. Eu acho que o lado bom tem N problemas, gargalos, mas o lado bom é que tem muito potencial, né? Necessita-se de investimento nacional, querer fazer políticas direcionadas para o setor, né? Negócio. Eu acho que você taca muito pedra, mas você pensa no estado de São Paulo, né? Pensar em Matão, a Matão começou no agro, né? A indústria de base é direcionada para o agro, a região toda, grandes municípios no Brasil, Paraná, Londrina, Maringá, N regiões do Brasil todo nasceram. Luiz Eduardo Magalhães, que é um exemplo que começou no agro e a potência que é aquilo hoje, né? Então, o agro, mais do que se provou da capacidade dele, e nos grandes momentos de crise do Brasil, foi quem segurou a onda. Então, assim, muito se joga pedra contra o agro, mas o agro é o Brasil, né? Precisa se investir, tem que ter um olhar especial. E aí, enfim, muitos dos gargalos serão resolvidos, né? Mas eu também eu acredito nisso, e tem um ponto que o produtor rural, ele precisa produzir e assegurar que ele vai comercializar. E isso ele não tem um controle, né? Especialmente o pequeno e médio produtor de frutas. Se existe uma demanda, né? Voltando ao exemplo do caju, né? Se existe uma demanda clara para aquela produção, o produtor rural muitas vezes tem a consciência do custo de produção e o quanto ele tem, né, que produzir para poder diluir aquele investimento que ele teve naquele hectare, por exemplo. Mas quando ele vai a campo para vender essa produção, ele não consegue ter a segurança de que ele vai vender por um preço justo, que pague todo aquele investimento que ele fez. Né? Então eu acho que esse é um grande ponto que a gente volta a falar de horas de discussão. Mas aí quando você compara os Estados Unidos, por exemplo, que é uma referência, você tem subsídios, né? Para o cara do caju, nem que o preço bem caro, eu te garanto um preço mínimo que vai te fazer com que você reinvista no seu negócio e não saia dele, né? E não desperdice isso, que é um alimento que você está jogando fora. Falta isso em função de um preço que você não remunera. Uma política que proteja esse pequeno médio produtor, que garante a comercialização da safra, que eu acho que é isso que está precisando e que não cabe às empresas privadas. Né? Como a Agrivita, por exemplo, a gente orienta nas boas práticas para produzir um alimento que a comunidade precisa. Alimento saudável, seguro, nutritivo, mas é rastreado, que tem rastreabilidade, sustentabilidade, enfim. Produziu bem, diluiu o custo dele da porteira para fora, que a gente fala. O que fazer, né? Então tem muito a ver com realmente produzir os olhares para quem vender agora. Né? Isso é um desafio que só o governo com um olhar... Que venham boas práticas aí para ajudar esses produtores, de modo geral, não é? Mas somos entusiastas, dentro do que nos cabe, a gente tenta fazer o melhor possível. Né? Dentro do que cabe, do que compete a nós, a gente tem, por exemplo, a questão da conectividade. Essa dificuldade do agricultor de acessar a internet lá na área rural. A gente tem
máquinas extremamente tecnológicas, né? A gente tem equipamentos de última geração, a transformação digital está vindo aí. Tem Sim, Starlink, tem conectividade via satélite, tá tudo mas evoluindo. Mas está faltando, quer dizer... Mas os grandes desafios, a nossa talvez preocupação e a preocupação do agricultor no tempo, já é o problema hoje, talvez tende a ser mais difícil a questão de mão de obra, né? Uma mão de obra qualificada, que queira trabalhar no campo, né? Isso é um desafio. Os jovens hoje eles têm às vezes uma visão que não é a visão real de como é o agro, como aquilo funciona. E o produtor tem que se adaptar e entender a sua propriedade rural como uma empresa, com toda a sua gestão, com a sua contabilidade, com esse registro dos funcionários, enfim, aquilo tem que ser uma empresa. E o governo também tem que olhar para o produtor como um empresário e fazer com que ele tenha investimento para que ele invista realmente no negócio dele e faça o preço prosperar. Então, esse que é A gente teve muito avanço nesse sentido, bastante, né? A gente pôde observar isso também na própria AgriShow, que ela já mudou o seu perfil, o seu cenário, trazendo para dentro da AgriShow também o pequeno e o médio produtor, não somente as máquinas, né? Não somente a tecnologia, mas também buscando aí que o produtor em si tenha a sua visibilidade. Muitas startups, né? Muito interessante sentido, essas últimas edições da AgriShow vindo muito forte. com esse olhar, achei super bacana. A gente está falando de evolução aqui, né, de coisas inovadoras. Como é que funciona essa questão da agricultura 4.0? Então, a agricultura 4.0 ou 5.0 realmente é uma evolução da agricultura no seguinte sentido, né, da inovação. E a inovação não tem a ver apenas com uma fórmula mágica, né, um produto inovador ou um aparelho que vai trazer uma revolução, não é só isso. Então, muitas vezes é na forma de se fazer, né? O processo, uma mudança de processo, uma mudança de pensamento, algo que seja fora do convencional. A transformação digital vem muito em cima disso, né? Por exemplo, vamos pensar assim, o porquê que existe a transformação digital e a revolução do agro, produtos que causem menos impacto ambiental, por exemplo, né? Que tenham que proporcionem menos desperdício de água, por exemplo. Tudo voltado para a sustentabilidade, para a rastreabilidade, né? Com o menor impacto ambiental possível. Eu vou dar um exemplo muito claro. Hoje nós comercializamos os defensivos agrícolas, né? E aquele volume de cauda que vai por hectare, conforme vai se passando os anos, Eliane, vai tendo uma redução desse volume de cauda por hectare. Em que sentido? Produtos mais eficientes ou aparelhos, né, que vai nas máquinas, que são instalados nas máquinas, para que sejam aplicados os produtos exatamente em cima daquela erva daninha. Certo. Ou para... Enfim, é tudo aquilo que vem para poder reduzir os impactos ambientais. Eliminar desperdício. Principalmente. Redução de água. Entendi. Né? Tem uma pegada de ESG. Então, assim, a transformação digital ela vem muito no sentido da inovação, do respeito ao meio ambiente, da melhoria da eficiência operacional. Então não tem muita coisa vindo pela frente. Produtos biológicos que atuam na cultura com menos químico, né, e mais preciso na resolução de uma praga. Que é a agricultura regenerativa que a gente fala, que são produtos que os biológicos, os bioinsumos. Então hoje, por exemplo, grande parte dos produtores do Brasil, né, já está aderindo ao uso dos bioinsumos, né, complementando com os defensivos agrícolas para que tenha uma melhor em sinergia, né, os bioinsumos com os insumos tradicionais, que tenha uma melhor eficiência operacional lá, com menos impactos ambientais. Então isso tudo é um conjunto de tecnologias que vêm, seja em processos, seja em produtos, para que a gente tenha uma agricultura mais saudável, né? Então a agricultura 5.0 passa por diversos pontos. Não é só aquele GPS que vai no trator, com a agricultura de precisão, onde existe um mapeamento do solo via GPS. Então eu tenho dentro de um hectare mapeado
onde eu posso jogar mais fertilizante ou menos fertilizante de acordo com aquele mapeamento do solo. Isso é um fator, isso é agricultura de precisão. Certo. Mas o porquê disso tudo? Para reduzir desperdício, para aumentar é um a eficiência. conjunto de evoluções, né? Um conjunto de tecnologias. Exato. Vertical a produção, né? Não precisa, a expansão não é somente a horizontal, né? Você não tem menos devastação, enfim, é isso. Recentemente, você comentou da AgriShow, há uns 4 anos atrás, se eu não me engano, a Case ela lançou um trator autônomo, né? Um trator sem a pessoa física. Sem o operador, né? Isso foi um piloto que eles lançaram, ainda não está sendo comercializado, mas já é uma tendência, eles lançam uma tendência. Como a gente vai num salão do automóvel e vê lá algo diferente, opa, né? Carro automático. Isso é disruptivo, mas já é uma realidade, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o Tesla. Então está vindo pela frente algo para realmente... Aí faz parte da revolução do agronegócio. Aí tem questões das pessoas, né? Um grande desafio do agro ainda é qualificação de mão de obra. É isso que eu ia falar, a gente volta nesse ponto, né? A qualificação de mão de obra, a capacitação das pessoas que estão no campo para poder entender toda essa evolução. Essa dinâmica toda, né? Sim, porque vai beneficiar cada um posteriormente, né? E esse posteriormente não é tão posterior, né? Já está bem, já está aí, já está bem aí. As escolas de agronomia, hoje em dia, mudaram completamente a grade curricular do que era há 20 anos atrás. Né? Não só agronomia, né? Você vê agora, foi recém-inaugurada uma grande instituição de ensino em Ribeirão Preto, né? A Raven, onde até engenheiro de produção para o agronegócio, advogado para o agro. O foco é 100% agronegócio. Cursos de agronegócio especificamente para o agronegócio, né? Sim, diretivo e oportuno, eu achei. Achei assim, uma sacada sensacional de mercado. E a gente está falando de 100 km de matão, né? Então isso vai beneficiar a todos, né? Então isso é muito importante. Ou seja, então as coisas ainda estão acontecendo por iniciativa privada, mas tem acontecido. Essa questão de atendimento ao produtor, para quem ainda não conhece ou para quem já ouviu falar da Agrivita, se quiser maiores detalhes, procurar vocês para uma orientação, como que as pessoas podem fazer? Pode falar sem problema nenhum aqui. Bom, a Agrivita é uma empresa com esse propósito, Eliana, de atender o produtor rural, de ser o parceiro número 1 dele. Né? Nosso foco é o atendimento, exatamente porque ele precisa dessa proximidade, né? O agricultor ele precisa de alguém que ele possa confiar. Então essa é a nossa proposta, né? Na Agrivita nós estamos aqui nosso escritório fica aqui na rua João Pessoa, aqui em Matão, aqui no centro. Toda a área comercial e do suporte fica aqui. E nós temos um CD, né? Uma área aqui no bairro do Paraíso, onde ali está toda a nossa logística, a expedição. Nós temos aqui a empresa. Nós temos nosso site, né? A gente tem nossas redes sociais, o Facebook, Instagram. Temos uma equipe hoje de consultores de negócios. São 10 filiais no estado engenheiros de São Paulo, agrônomos, né? praticamente, técnicos agrícolas. São 10 filiais no estado de São Paulo. Então, uma abrangência aí praticamente quase todo o estado de São Paulo. Então, é muito fácil encontrar alguém da Agrivita. É só levantar a mão que a gente está presente. Isso é muito bom. A gente está terminando, mas ainda tem uns minutinhos que dá para a gente falar. Bom, eu agradeço, Eliana, o convite. Eu fiquei assim, realmente bastante honrado, né, e orgulhoso de falar um pouquinho sobre o agronegócio, da Agrivita ser lembrada. Né? E é isso. No começo eu falei que realmente é uma delícia falar do agronegócio porque é o nosso negócio. Então a gente fala que nos enche de emoção porque somos filhos dessa terra, né? E filhos desse negócio, né? Exatamente. Somos matonenses, eu falo com orgulho, filhos desse negócio do agro, nascemos no agro, somos produtores rurais. Então a Agrivita ela veio para poder nos ajudar a construir algo maior, né, dentro do agronegócio. Então
Eu agradeço, muito obrigado pelo convite. As portas sempre abertas para vocês, viu? Quero somente agradecer também pela oportunidade, como o Paulinho falou, nós somos entusiastas do agro, não apenas empreendedores, empresários do agro, mas também somos produtores na pessoa física. Então, muito do que nós vendemos, nós utilizamos na nossa propriedade, tamanha confiança que nós temos naquilo que a gente comercializa. Então é isso, é muito bom falar sobre o agro, esse espaço que você nos cedeu é muito bacana, né, que seja, talvez não sei se isso continue para outros, né, empresários, que é muito bom falar e que as pessoas conheçam o agronegócio de Matão, o agronegócio da nossa região, as instituições de ensino que estão direcionadas para o agro, os jovens aí que estão chegando, né, tem muitas coisas que estão chegando no Brasil, como se fala em agricultura 4.0, 5.0, então tem muitas oportunidades. Muito obrigada por vocês terem comparecido aqui. As portas estão sempre abertas, viu? Para vocês que estão conosco, um final de semana maravilhoso, com muita paz. Acompanhe este programa e outras notícias pelo portal Matão Informa. Até lá.